Olá pessoal, dando sequência ao nosso quarto vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro nível do jogo, que é o nível mais instintível, é o nível amarelo do jogo, também se compõe de 15 perguntas, e a ideia é que aí se processem, se denotem as crenças e padrões que você adquiriu desde a sua vida intrauterina. Então, por isso ele é um nível muito instintivo, quem sou, de onde vim, para onde vou e outras perguntas. Ele é muito emblemático no sentido de que é como olhar para você desde sempre. Então, ele rege também as nossas experiências que validamos. Tudo aquilo que vivenciamos em vida intrauterina, nos primeiros anos de vida, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente cristalizou como medo. Então ele é um nível em que muitas coisas podem vir à tona. Muitas vezes coisas desconhecidas, você acha que a origem de um problema seu está em tal questão, e quando você faz esse nível do game Mistérios da Comunicação, você percebe que na verdade a origem vem de outro lugar. Não é mistério para ninguém mais que a vida psíquica do feto ela é uma vida intensa, com vários registros de memórias e experiências. Em vários trabalhos, hoje, em testes de biofeedback, são comprovados o quanto uma vida intrauterina saudável tem a ver com o nosso desenvolvimento posterior e com o sucesso em nossa vida. Mas eu quero falar um pouquinho do que é um nível básico, primitivo. Ele está ligado muito ao nosso cérebro reptiliano, que é o primeiro grande cérebro. Nós temos o cérebro reptiliano como aquele cérebro dos répteis. Então a gente diz, é o mais do mais instintivo que nós temos. Ai, Márcia, dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, os répteis, jacarés, peixes e outros anfíbios de sangue frio. Se você já criou peixe, você teve essa experiência de quando os filhotinhos nascem, você separa numa maternidade. Por quê? Porque senão os pais, os peixes, comem os filhotes. Porque ele não tem um cérebro límbico, um cérebro de emoções, um hipocampo desenvolvido. Então, para ele é um peixe como qualquer outro, que pode servir de alimento, não é o filho dele. Por isso que tem aquele velho ditado que diz, tá chorando lágrimas de crocodilo, de jacaré. Por quê? Porque são animais de sangue frio. Então, o cérebro reptiliano é o primeiro grande cérebro do ser humano e da humanidade. Ele está ligado à sua respiração, seus batimentos cardíacos, sistema nervoso central, ou seja, ele é um cérebro que preserva a vida. É do movimento, é da sua saúde, é do seu corpo físico. Ele tem tudo a ver com a sua vida no plano físico e material. Então, as 15 perguntas ligadas a este primeiro nível, ele tem a ver com esse bem de onde eu venho. Como que eu venho? O que fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje? Então, embora pertença ao inconsciente, no jogo, a cada resposta ou a cada interação, seja com os colegas, se você estiver fazendo em equipe, ou com a sacerdotisa, a nossa facilitadora, você pode ter grandes surpresas. Por que eu tenho tal dor? Por que eu tenho tal comportamento? Por que eu me defendo tanto nessa situação? Porque isto, mesmo que eu não saiba o que é, me faz mal. É como uma criança que foi mordida por um cachorro quando ela tinha, 3 anos de idade. Quando ela se desenvolve e se torna adulto, só de ouvir um latido do cachorro, a adrenalina sobe. E começa aquele batimento cardíaco forte. Por quê? Porque ela tem uma memória de um momento de dor. Hoje ela é um adulto, já sabe muito bem que cachorro não morde de qualquer jeito, que aquela foi uma situação de repente especial, em que o cachorro estava amedrontado,
Enfim, pode haver muitas justificativas. A pessoa já é grande, é um adulto, se é um homem, uma mulher, já sabe como se defender. Mesmo assim, as emoções continuam aflorando face àquele gatilho do medo. Já aconteceu com você? Tem gente que fala para mim, eu não posso ver palhaço que eu morro de medo. Tem gente que tem medo, porque tem uma experiência ruim de algum momento em que aquilo para ela foi digno de ameaça. Tem gente que diz assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não faço tal coisa em tal dia. Tudo porque ela vem com um aprendizado negativo, de crenças negativas, de comportamento emocional negativo em relação àquela situação. Então, no primeiro nível do nosso game, mistérios da comunicação, podem aflorar várias questões e você fala, puxa, então foi isso? Pode acontecer da pessoa relembrar, pode acontecer dela não relembrar, mas ela sentiu uma emoção, e aí ela fala, uau, né, posso me livrar disso porque hoje eu já sou um ser, né, com muito mais experiência, já sou adulto, eu posso lidar com isso. Mas quando você é muito pequeno, ou quando você é um bebê, ou quando você é até um feto, as ameaças são muito maiores, não é verdade? Então, lidar com as defesas, com o seu instinto de sobrevivência, com aquilo que te formatou numa primeira etapa para o mundo, vai aparecer nesse primeiro nível do jogo, que é chamado nível instintivo. E quando eu não estou bem resolvido com estas questões, eu tenho mais dificuldade de evoluir, de ter sucesso, de sentir gratidão pela vida. Muitas vezes eu culpo alguém, culpo meus pais, culpo meu pai, minha mãe, um irmão mais velho, sei lá, mais novo. Eu culpo alguém por isso que eu sinto ainda hoje, embora tenha começado no passado. É muito libertador quando a gente deixa o passado no passado. Eu digo que é como tampar uma lata de lixo. As bênçãos estão aí para que nós recebamos. Você tem um espaço do passado, do presente e do futuro. E as bênçãos estão vindo. Como você não tampou a lata de lixo do passado, muitas das bênçãos se dispersam. E talvez até entrem nessa lata do passado, o que justifica você continuar falando sobre isso. No entanto, uma vez que você tampou a lata do passado, o que é tampar a lata do passado? Não é você ignorar o que você viveu, mas é você entender finalmente que o passado está no passado. Que hoje você pode ter uma vida diferente com outras escolhas. Então, o nível instintivo, ele vai trabalhar muito com essas questões de padrões que você nem entende porque você respeita. Que você nem entende porque você assinou embaixo de uma tal coisa que você vivenciou e que você acredita que você é assim até hoje. Vou dar um exemplo. Vocês sabem que todo baixinho é meio estabanado, né? É um pouco da genética, porque ele é muito elétrico. E claro que eu sou baixinha, não precisa nem dizer. E eu me recordo que quando criança eu bati em tudo. Quina de mesa, porta, coisas no caminho que eu não via, né? E eu sempre fui considerada uma criança estabanada. Então isso ficou na minha memória. E depois que eu cresci, eu passei durante uma época da minha vida, me obrigar a ser muito calma. A andar calmo, a falar calmo, porque eu entendia que era isso que a sociedade esperava de mim, e não uma criança estabanada. Já que o mundo não podia ser redondo para eu não me machucar em nada, nem em nenhuma quina. Então, demorou muito para eu entender que era uma forma de ser. Que eu era uma criança hiperativa, ao mesmo tempo que tinha momentos de solidão, mas que eu tinha uma mente super... Eu tinha uma síndrome de pensamento acelerado que ninguém percebia. Ainda tenho hoje, mas hoje eu sei que eu tenho. Então, é a mesma coisa. Então, você cresce achando, ou você se desenvolve achando que você tem que contrariar algo do passado para que você possa ter sucesso, ou validar algo de passado
para que você possa ter sucesso, vou te dar um outro exemplo, ser bom em matemática. Eu nunca fui boa em matemática, eu achava que eu não era boa. E tinha muitos coleguinhas de classe que eram excelentes. Mas eu era boa em literatura, em teatro, que sempre foi minha área de trabalho e até hoje. Comportamento, pessoas, emoções. E assim, naquela época, uma pessoa que não entendia nada de matemática era considerada burra. No entanto, quando eu ficava, naquela época, a gente chamava, é redundante, de segunda época, eu tinha que, às vezes, tirar 9 ou 10, porque eu tinha ido muito mal. Chegava nesse exame, eu tirava os 10. Eu falava, como que eu posso ser burra se lá eu não tirei 10, mas aqui eu tirei? Então, é assim, é uma coisa bem incrível isso. Como a gente tem memórias que se solidificam e fazem com que a gente haja no piloto automático. Quer saber como você tem agido com este piloto automático? No primeiro nível de games da comunicação? Ó, vem comigo, mas ainda tem mais 2 vídeos para você saber muito mais e um vídeo de encerramento. Bora comigo! Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.